Fala, meu lindo, minha linda. Irmão, se um dia você puder ir numa série, vá. Mas vem igual esses irmãos daqui, irmão, com sangue. Eu tô muito feliz. Eu quero ministrar o que está no meu coração. A gente vai para a mensagem, mas não antes de eu... Aí abaixo da tela onde você está assistindo tem um likes. Clica no likes. Vamos um joinha. Quando você clica, o YouTube fala: que é isso, hein? Top. Manda para mais gente. Compartilha, comenta. Lá embaixo comenta: nossa, 7. Mas comenta alguma coisa. Que daí ajuda, vai mais longe. Entendeu? Comenta lá embaixo assim: vim porque ele pediu. E segue o jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, arrasta pra cima e vamos pro vídeo. Ai, ai. Quem é da década de 90 aqui? Você é um mais desanimado, você percebe? Você vai levar assim. Quem é 2000? Já tem mais fôlego já. Um já matou 18 que falou aqui, né? Quem tem botox? Não? Só eu que tenho? Ou só eu que admito? A nossa geração, a geração de 90, é a geração que agora está com 30, não é? 30 e tantos. Eu estou com poucos também. A nossa geração é a geração que mais se preocupa com estética que o mundo já viu. Nós somos a geração mais conectada com tudo o que o mundo apresenta de evolução. A gente às vezes não faz porque o dinheiro não dá, mas a gente sabe o que dá para fazer. Por exemplo, eu tenho as orelhinhas que a minha mãe esticou. E elas são assim. Quando eu era pequeno, eu tinha muitos apelidos no colégio: orelha de abanar defunto. Vamos parar. Os meus filhos, porque eu tenho a informação, se eles tiverem a orelha, eu posso ir no médico e eu mudo a orelhinha deles. Tem uma que já está na fila. A menina é tão igual eu que a orelhinha dela, eu olho e digo: não pode, filha. Mas eu não vou deixar ninguém chamar ela de orelha de abanar defunto, irmão. Se chamar, vai entrar no pau. Mas se der, eu dou uma arrumadinha. A nossa geração consegue mudar muito fácil a estética, o estereótipo, o exterior. A gente é a geração do preenchimento. É uma coisa nova agora, né? As irmãs tudo em silêncio. A boca cresce do nada. Os irmãos rindo, né? Queixo tudo quadradinho. Do nada. O problema é os filhos que vão nascer, não vão ser a cara de ninguém. Mas isso a gente resolve depois. Agora pode fazer, que é maneiro, até é engraçado. Tem um povo que tá mais exagerado, né? Dá até um pouco de medo assim. Você olha e fala assim: que é isso, amigo? Bateram? Eu disse: não, é natural. Só tomar um cuidadinho. Mas é porque a gente se preocupa com a estética. A gente se preocupa com a roupa que a gente veste. Porque no fim, a gente se preocupa com a imagem que os outros têm ao nosso respeito. E eu quero falar sobre o que ninguém enxerga. Eu não sou especialista em estética. Eu não sou especialista em estereótipo. Por mais que todo mundo que está aqui sabe julgar como ninguém o estereótipo do outro.
Todo mundo conhece alguém que é rico, mas tem cara de pobre. E todo mundo conhece um pobre. Que tem cara de rico. Parei porque tinha gente olhando pro lado aqui, eu fiquei já preocupado. Não, mano, não vamos fazer confusão, pelo amor de Deus. Pessoas assim, ó. Mas por quê? Porque nós somos preocupados com o estereótipo. Para nós, algumas coisas têm cara, algumas funções têm cara. Agora, o que eu, a partir daquilo que vou ler, quero falar com você, não tem a ver com isso. Tem a ver com o que ninguém enxerga. Aliás, o que as pessoas enxergam confunde muito aquilo que elas não sabem por não enxergar. O texto é Mateus capítulo 6, versículo de número 4. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 4. Que a tua obra seja feita de maneira oculta, e o seu Pai que em segredo te vê, publicamente te honrará. Amém? Amém. O que você faz no secreto, ou o que você faz quando ninguém vê, publicamente, isso é o que o Senhor honrará. A reflexão, ela é muito simples, ela é muito objetiva, mas ela é carregada de um significado que para mim foi esclarecedor. No começo da minha vida, eu fui pregar o evangelho numa cidade chamada Fraiburgo. Você conhece essa cidade? Terra da maçã. Fraiburgo, terra da maçã. Eu era um garoto jovem, fui de ônibus pregar nessa cidade, pinga-pinga. Sabe aquele ônibus que demora o triplo para chegar? E que quando você chega, você está arrependido? Pois é, eu fui aquele ônibus. E quando eu cheguei em Fraiburgo, comecei a passar pelas árvores da macieira, pelas macieiras. Frustrante. Aquele dia, a ignorância faz a gente pensar de maneira precipitada, né? Eu olhei para aquelas árvores tudo seca. Falei para minha esposa dentro do carro: coitado dos agricultores, perderam toda a plantação. Pensa uma árvore feia, seca, feia, naquela estação. E eu me lembro que eu fiquei frustrado, porque todas as plantações tinham dado errado. Eu falei: será que a gente não vai ver pelo menos uma macieira top? Será que todo mundo fez dar errado nessa vez? Quer dizer, a vez que a gente vem, as maçãs desapareceram. E aí eu cheguei na cidade. Teve uma outra história no meio disso, porque eu fui esquecido. Horas depois lembrado. Só humilhação. Bom, fui lembrado do nada. Apareceram os irmãos e disseram: tu veio? Ó. Nós né? Chegamos. Aí a pergunta que eu fiz foi: olha, uma pergunta, qual é a árvore da macieira? Aí a pessoa falou: você passou por ela no caminho. Eu falei: mas todas que eu passei estavam secas. Ela falou: não estão secas, estão esperando a hora certa para florescer. Irmão, pelo menos uma reação para não ficar preocupado. Eu vou falar então de novo. Elas não estão secas, estão esperando a hora certa para florescer. Lembra que a gente falou sobre processo agora há pouco? Lembra? Pois é, aqui também tem um pouco do vaso. Porque algumas estações da nossa vida, todos vão olhar para nós e não haverá frutos aparentes. Em algumas estações da nossa história, nós iremos parecer que estamos mortos.
Mas existem dois fenômenos dentro de uma árvore: o que acontece por dentro e o que acontece por fora. Na nossa vida não poderia ser diferente. Existem fenômenos que acontecem por fora e existem outros fenômenos que acontecem aqui dentro. Mas lembra que no começo de tudo, quando ainda falávamos do preenchimento, quando ainda falávamos do Bostovskis, chegamos à conclusão que a aparência nos importa demais. Lembra que nós somos extremamente visuais e, portanto, nos preocupamos muito com a aparência. E aqui mora um grande risco que nós temos por querer viver uma vida que impressione quem nós não precisamos. Porque nós queremos aparentar ser frutíferos, quando de repente a estação que estamos só nos exige silêncio e quietude. Nós queremos mostrar que está dando tudo certo, quando na verdade não está dando tudo certo. A gente só precisa silenciar e esperar o tempo. Existem momentos da nossa vida que os frutos irão aparecer, mas existem momentos que os frutos irão sumir, e que nós vamos ser olhados e nós não seremos percebidos da maneira que desejamos, porque nós não estamos nos olhando de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então nós nos cobramos, então nós tentamos acelerar aquilo que ainda não é a hora, porque preocupamos muito mais do que o que os outros enxergam, do que verdadeiramente aquilo que importa. Senão eu vou falar algo aqui, mas ninguém vai se alegrar, porque não tem gente feia aqui. Mas eu quero te dar uma notícia, meu lindo: o Deus que você serve não se importa com a tua aparência. Preciso de 30 irmãos feios para celebrar isso junto comigo agora. Não, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Fala assim: aqui não, Satanás, sai daqui. Eu sou lindo. Posso até não parecer, mas sou. Lindo! Deus não está preocupado com a tua aparência. Deus não está preocupado com aquilo que você vende na rede social. Deus não está preocupado com aquilo que você conta para os outros. Deus não está preocupado com o que eu estou pregando aqui. Deus está preocupado com o que eu estou vivendo lá atrás. Deus está preocupado não com você publicamente. Deus olha para você dentro do teu secreto. O que faz Deus fazer algo por você não é o que você vende no público, é o que você esconde no secreto. É porque a gente está numa geração que só faz quando tem alguém vendo, que só faz se tiver uma câmera ligada, que só faz se tiver holofote, que só faz se tiver aplauso. Ô lindo, eu sei que é uma coisa difícil, porque nós somos assim, a gente gosta de olha, estamos fazendo. Só que lindo, deixa eu te falar, a Bíblia me deixa claro que a honra de Deus não advém pelo que eu faço no público, advém por aquilo que eu vivo no secreto. Que o favor e a graça, o cuidado do Eterno vem de acordo com o que eu faço quando a porta do meu quarto tranca e quando eu entro para dentro no secreto. O que acontece ali determina o que eu vivo aqui. E esse é um negócio, a gente cuida de fora para dentro. Jesus está dizendo: bebê, vamos começar a fazer a conta de maneira diferente? Vamos começar a cuidar de dentro para fora? Vamos revisitar os princípios lá do início e vamos parar de acelerar algumas coisas que precisam de tempo para que então possam acontecer? Porque talvez você não tenha a história que eu tenho, mas eu já passei vergonha de tentar fazer algo que eu não estava preparado para fazer, porque tinha visto Grey's Anatomy, por exemplo. Toda vez, irmão, que eu estou no avião e alguém fala: precisamos de um médico, eu tenho vontade de levantar. Uma, porque eu sou muito curioso. Eu gosto de ver, irmão. Eu reconheço, irmão. Eu sou assim. Eu não posso ver uma ambulância.
Eu quero ir atrás para... Mas eu passei vergonha, porque eu estava na casa de um irmão aí, um irmão desse famoso do mundo aí, top. Estava até em outro país. E aí um irmão deu um infarto na minha frente. O que eu fiz? Lembrei do Grey's Anatomy. Quando ele caiu, eu me abaixei no lado dele e coloquei o dedo no pescoço dele. E todo mundo olhou e falou: ah, ainda bem que tem um médico. Não, eu não sei até hoje por que eu fiz aquilo. Irmão, me bateu um arrependimento, porque eu fui numa fé que eu ia saber ver o negócio, irmão. Só que eu coloquei a mão e não senti nada, zero. Eu devo ter colocado em outro lugar. E aí alguém falou assim: ai, que bom que tem um médico. Eu falei assim: eu não sou médico não, minha senhora, só tô confundindo. Porque o que eu fiz parecia que eu era. E a gente confunde os outros quando a gente faz o que a gente não é para impressionar quem a gente não precisa. A nossa identidade fica perdida no espaço, porque o tempo inteiro a gente está sendo o que alguém precisa, não quem a gente é. A gente está o tempo todo preocupado em fazer algo que nos coloque numa posição de destaque, mesmo sem querer. Irmão, eu vou lá com você. Eu coloquei a mão, alguém falou: é médico? Eu falei: não, eu sou médico. E eita coisa, agora deixa o homem morrer. E aí chegou a ambulância e o paramédico falou assim: alguém examinou ele? Aí a menina falou assim: ó, ele examinou. E aí o paramédico perguntou pra mim: e aí, como é que tava a pressão dele? Eu falei: tava ruim. Mas e aí? Tava difícil, tava bem preocupante. Ele tá assim, tá até meio branco, se o senhor observar. Naquele dia eu aprendi, irmão: nunca faça algo que você não foi forjado para fazer. Nunca tente ser alguém que Deus não fez você para ser. Não tente tomar a vaga de alguém naquilo que Deus não te deu autorização para entrar. Porque sabe qual é o negócio? Quando eu entendo que o segredo de Deus comigo é o meu secreto e não o meu público, eu paro de me preocupar com o que os outros pensam e começo a ouvir e obedecer o que Deus está querendo comigo. Deve mais estar seco por fora, mas a árvore está profunda por dentro. As raízes estão procurando os ribeiros, as raízes estão descendo. E entenda, meu lindo, que mesmo que nada por fora esteja acontecendo, por dentro tem uma árvore crescendo para baixo. O processo talvez não te faça florescer e ficar famoso, mas faz a tua raiz ser tão profunda que vento nenhum te derruba, vento nenhum te destrói. Entenda, lindo, toda tempestade quando vem só destrói o que não tem raiz. Então agora eu olho para esse texto e eu começo a dizer: então Jesus quer dizer que se eu faço o bem eu não preciso ficar contando para os outros? Não. Jesus, então, eu não preciso então mostrar? Porque o Senhor diz que as nossas obras têm que ser conhecidas perante o Pai e perante os homens. A questão é, aqui dentro, por que você faz? É para os homens ou para a glória de Deus perante os homens? Porque tem uma diferença, não tem? Porque tem o mesmo texto bem próximo que diz o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você já viu que temos uma geração agora de filântropos do Instagram? É bem maneiro. Eles ajudam, mas só se estiver filmando. E é uma coisa linda. A gente fica: oh my God. É emocionante. Só que nem sempre é verdadeiro. É lindo, mas nem sempre é real. Porque a preocupação não é, muitas das vezes, eu não posso generalizar, mas ela não é genuína. O objetivo é difuso. E alguns dias atrás li um livro do Tim Keller chamado Deus Pródigo, que dizia que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que fazer nada. E aí, bebê, eu quero provocar você para uma luta
que é a luta do secreto. É aonde ninguém enxerga, é onde ninguém te aplaude, aonde não tem glória, aonde não tem holofote, mas é exatamente esse ambiente que te prepara para este. É exatamente esses cenários que te fazem viver algo extraordinário e não perder o coração. É o secreto, é o escondido, é o oculto, é o que só Jesus enxerga. Eu tenho uma palavra sempre quando eu vou aconselhar um jovem, faz muito tempo que eu não faço, mas a minha palavra sempre é assim: olha, você sabia que Deus vê tudo o que você faz? Aí a pessoa diz: ah, é? Então ele vê quando eu vou trabalhar? Então ele vê quando eu vou estudar? Ele também vê quando você está trancadinho no banheiro. Irmão, é líder de jovem, 4 anos. O pessoal é assim, ó. Sério? Sério mesmo? Sério? Irmão, é muito bom. Eu lidava com um jovem, irmão. Eu quero pegar um jovem é falar do escondido dele. O escondido dele é só Jesus na vida, irmão. Pode ver, quanto mais velho a gente fica, menos a gente se preocupa com aquilo assim. Tem um negócio para te contar. Agora, quando a gente é mais novo e alguém fala assim: eu preciso falar contigo, você fala assim: ai meu Deus do céu, alguma coisa veio à tona. Irmão, quando você é mais velho, se levanta um profeta para declarar uma palavra, você só glorifica. Mas se você é jovem e alguém levanta no Hammerfly do teu lado, tu pensa: eita, Jesus vai revelar tudo hoje. Eu sei, irmão. Na minha igreja nós tínhamos uma irmã que quando ela levantava em profecia, das duas uma: ou Deus revelava um pecado de alguém ou matava um. Então quando ela levantava, irmão, os jovens faziam assim, ó. Porque o secreto é o que Deus importa. O secreto é o que Deus nos contempla. E eu vou te provar na palavra que Deus faz coisas poderosas por aquilo que a gente faz quando ninguém nos vê. Porque a nossa preocupação sempre está no público. O que os outros estão pensando, o que o irmão pensa de mim, o que o outro diz. É por isso que tem muita gente vivendo uma vida fake. Uma vida fake. Está cheio de gente vivendo uma vida fake, comprando o que não gosta para agradar quem não precisa, comprando o carro que não deseja para agradar aquele que sonha, comprando algo, vivendo algo, contraindo dívida, porque está muito preocupado com o que os outros vão dizer. E aí estão tudo com os nomes no SPC. E o tirar o nosso nome do SPC aí, quase tiraram, mas acabou. Quem pegou, pegou. Obrigado, irmã. A irmã pegou, eu senti que você sentiu a referência. Vamos falar uma coisa pra você, meu lindo. Tem um homem na Bíblia chamado Davi. E eu sou apaixonado por uma faceta da história. A faceta da história que me apaixona é que o dia que o Samuel chegou na casa dele para ungir o próximo rei de Israel, ele não estava em casa. No dia mais importante da vida dele, ele não estava em casa, ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas. É doido imaginar isso, né? Que no dia mais importante da vida de alguém, ele não estava no que a gente chama a hora certa, lugar certo. Ele não atingia os padrões estéticos. Ele não está em casa porque está cuidando das ovelhas. Mas aí o Samuel passa em revista por todos os filhos e nenhum é o rei. Você vai gostar muito do que você vai ouvir agora. Nenhum é o rei, nenhum. E aí o Samuel pergunta para o Jessé: ô Jessé, os teus filhos estão todos aqui? E ele disse: não, resta um, o mais jovem, que não está aqui porque está trabalhando, cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz: pois então mande-o chamá-lo, porque ninguém vai se assentar à mesa até que ele chegue. Eu vou falar para você não perder a referência.
ninguém vai se assentar até que ele chegue. Eu vou melhorar. No reino de Deus não existe a possibilidade de alguém tomar o lugar que Deus reservou para você. No reino de Deus não existe a possibilidade de isso acontecer. O que significa que eu não preciso correr a tua corrida porque acho mais bela do que a minha. Porque a corrida que Deus tem para mim me leva exatamente para o lugar que Ele me separou. Ou seja, eu não estou competindo contra você, lindo. Eu estou competindo contra mim, contra minha desobediência, contra minha intolerância, contra os meus devaneios. É contra mim, porque o que Deus tem para mim, você pode até chegar na frente, mas não senta. Você pode até avançar na corrida, mas o lugar que é, entendeu? O irmão que está do teu lado, fala para ele: o teu lugar é teu, bebê. Sabe o que isso implica? Olha que gostoso. Isso implica no seguinte: se Deus te abençoar, eu não preciso temer. Porque você já viu que quando alguém é abençoado, dá a impressão que a bênção está saindo da gente? Tem gente que é tão invejoso que fica mal. Aqui não tem, graças a Deus. Mas tem lugar, irmão, que se você falar uma notícia boa, a pessoa fica assim, ó, triste, porque na cabeça dela aquilo era dela. Mas no reino de Deus isso não existe. Bom, chamaram Davi. Mas escute, lembra que a proposta de falar sobre o Davi não é sobre a casa de Jessé, não é sobre o lugar que ele vai sentar, é sobre o que ele fez que ninguém viu. E teve algo que ele fez e que não deixou ele famoso, mas fez Deus olhar para ele de maneira diferente. Eu vou só resumir. A Bíblia diz que ele é pastor de ovelha, e um dia chegou um leão para comer as ovelhinhas. E aí, não está na sua Bíblia, isso só está na minha, tá? Não adianta nem procurar. Acrescentares, capítulo 17. Diz que o leão chegou, falou: e aí, Davi, top? Davi falou: que isso, cara? O que você quer aqui? Eu vim comer uma ovelhinha. Aí o Davi falou: vai nada, nem a pau. Não vai. Aí o leão falou: você sabe com quem você está falando? Eu sou o rei da selva, Hakuna Matata. Bom, resumindo a história, o leão descansa no Senhor. Hippie leão foi embora. O Davi não ficou famoso, não virou feed do Instagram, não teve live. Os irmãos provavelmente não estavam ligados. Samuel não sabia. Mas o leão descobriu da pior maneira que aquele garotinho era sinistro. E aí chegou um urso que não sabia do leão. Hippie urso. Morreu tudo. Aí de repente você estranha o Davi sendo chamado para a casa do pai dele para ser ungido ao reinado de Israel. Oh bebê, é porque tem coisas que acontecem que você não vê. Eu não enxergo, mas Deus dos céus e da terra contempla o secreto e aquilo que ninguém viu. Ele é poderoso, galardoador para te recompensar. Então para com esse papinho: ninguém me valoriza, ninguém me nota, oh meu Deus, ninguém me olha. Jesus te olha, te contempla, te enxerga. Então a partir de hoje esqueça do que os outros estão vendo e comece a se preocupar com aquilo que Ele está enxergando. De dentro para fora. E agora, bebê,
Eu preciso terminar essa palavra. Ai, que gostoso. Resolvendo você de dentro para fora. Porque lembra que antes, quando a gente era mais novo, que falava que a gente tinha que ser cristão, a gente lembrava da roupa que o cristão usava? Com o crente, lembra? O sovaco cabeludo. Vocês não são dessa época não, né? Das pernas peludas. Hoje voltou. Mas não é legal. Lembra da televisão que não podia? Irmão, tem gente que não pegou essas tretas da vida não, mas teve um tempo. Eu, quando tinha 8 anos, assisti o final da Copa de 98 numa TVzinha desse tamanho, emprestada, porque era pecado. Mas na Copa do Mundo Deus abriu um recesso parlamentar aqui, e aí podia. Nós assistimos uma família de 4 pessoas em fila para poder ver a televisãozinha. Na de 2002 já era uma TVzinha de 14 polegadas, mas continuava sendo pecado. Acabava o jogo, a gente... A televisão ficava no armário. Aí, irmão, a gente pensou a vida inteira que cristianismo tinha a ver com estereótipo. Então a vida inteira a gente está tentando mudar o que está fora. A vida inteira a gente está aprendendo que a mudança é de fora para dentro, mas isso é a religião que faz. Jesus não muda o homem de fora para dentro, Jesus muda o homem de dentro para fora. Eu tenho um convite para você, lindo. Esqueça o estereótipo, esqueça a aparência por agora, por mais que transborda, mas esqueça. Meu convite para você hoje é você viver de maneira intensa o seu secreto. É viver de maneira intensa onde ninguém te enxerga, dentro do teu quarto. Mas só acontece isso quando dentro de você Ele entra. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então, lindo, eu quero te fazer um convite a resolver a tua vida hoje, a começar uma revolução de dentro para fora. Se você chegou aqui hoje e se você está nessa mensagem se sentindo injustiçado, se sentindo esquecido, porque ninguém te vê, bom, a boa nova é que você nunca foi perdido de vista. O Senhor sempre esteve olhando por você, para você. Mas tem uma maneira maravilhosa de viver isso tudo, é sabendo que agora não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E o meu convite para você é: deixa Ele entrar. Eu vou perguntar de novo. Aliás, eu vou pedir: deixa Ele entrar. Para deixar entrar não vai te custar nada. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Mas para Ele ficar vai te custar tudo. Então, bebê, eu quero te convidar a tomar a melhor decisão da sua vida: entregar-se, render-se a Jesus. Você que está assistindo, aonde você estiver nesse planeta, essa pergunta é para você. É para você. Chega de viver uma vida onde as aparências enganam, mas aqui dentro existe um vazio gigantesco. A gente aparenta uma coisa, mas aqui dentro tem um eco que não cessa. Pois é, lindo, casa vazia dá eco, casa preenchida não. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar e muda tudo dentro de você, de dentro para fora, do seu secreto para o público. Deixa. O que isso implica, Dave? Implica uma nova vida, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Implica renúncias. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma morte, é exatamente isso: morrer para este mundo e viver nele, para Ele.
Essa é a primeira pergunta. E a segunda é para você, meu lindo, minha linda, que já foi do time, que já teve tudo organizadinho dentro, mas de repente esqueceu do coraçãozinho, e o coraçãozinho ficou cheio de buraquinho. Lembrei de uma irmã agora que canta essa música. Se o teu coraçãozinho... Desculpa. Está na hora de você voltar para Ele. Ou melhor, está na hora de você deixar Ele voltar para dentro de você, a dominar o teu coração, a sua vida, as tuas emoções. Amém? Pronto. Uma pergunta, duas perguntas na verdade, sua resposta. Você decide, a gente ora. Aonde você estiver, você decide, a gente ora. E é depois que aquilo que ninguém enxerga de repente começa a florescer. As folhas aparecem, os frutos surgem, mas tudo começou no secreto. Tudo começou quando Ele entrou dentro de você. Enquanto a preocupação for o estereótipo, estética, a aparência, o seu coração vai restar abandonado. Mas quando você entender que o que de verdade importa é o que está aqui dentro, pode ter certeza que o que está fora florescerá. Duas perguntas, uma resposta. Se você está aqui e quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você levanta a sua mão. Amém? 1, 2, 3. Você me permite perguntar de novo? Muita gente, eu fico preocupado. Às vezes alguém entendeu errado. Eu vou perguntar de novo, mas agora não só para você, mas para você que está aí, assistindo no outro lado. Se você quiser tomar essa decisão, eu quero fazer esse convite para você. David, o que eu faço? Se você puder, ajoelhe. Se você puder, levante. Se você puder, pare. Mas se você não puder nenhuma das coisas, apenas ore comigo, palavra após palavra. E entenda que isso é só o começo da jornada. Uma vida com Jesus não se resume em um vídeo ou a um encontro. É uma jornada que dura para sempre. Se você está tomando essa decisão, escreve nos comentários: eu estou tomando esta decisão, que nós queremos celebrar isso com você. E se você está vendo esse vídeo e você não está tomando a decisão, vai nos comentários, e aonde tiver alguém tomando essa decisão, celebra o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa agora. E para você, tem certeza? Se você tem certeza, levante a mão. Fique de pé quem está tomando essa decisão, aonde você estiver. Não sei se na sua Bíblia está escrito, mas na minha está, que quando um pecador se arrepende, tem uma festa que começa no céu. Tem 3 irmãos que tem a mesma coisa na Bíblia, então eu vou falar de novo. Eu não sei se na sua está, dá uma procuradinha no Google. Quando um pecador se arrepende, há uma festa que começa no céu. Levante todo mundo. Levante. Aonde tiver alguém que tomou a decisão perto de você, se você puder, abraça essa pessoa. Diga no ouvido dela: essa é a melhor decisão da sua vida. Essa é a melhor decisão da sua história. Meu lindo, se não tem ninguém assistindo esse vídeo com você, olha para os meus olhos. Essa é a melhor decisão da sua história. Feche os teus olhos, você que está tomando essa decisão. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou completamente seu. Em nome de Jesus. Amém.
eu sou filho de Deus. Se você está pela internet tomando essa decisão, sabe, nós temos uma ferramenta para te ajudar. Uma ferramenta para que você possa fazer o discipulado, para que você continue nessa jornada que hoje é só o começo. Aqui nos links é só você procurar o aplicativo o dia seguinte. Eu quero que você faça o discipulado, eu quero que você complete essa jornada. E depois, aí lindo, se prepare para a melhor, maior e mais extraordinária jornada da sua vida. Porque hoje é só o primeiro passo de uma eternidade que está preparado para você. Deus abençoe. Posso crer no ar. Fala, meu lindo, minha linda. Vocês quase me matam do coração. Por exemplo, fiquei sozinho, do nada. E para você que está aí assistindo a gente, essa é a série Plenitude. Nós começamos hoje e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós estamos em Tubarão, Santa Catarina. Mas a partir de agora, essa mensagem é para o mundo inteiro. E se você está acompanhando, aonde você estiver, eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, compartilha, comenta. Gente, isso aqui, se não se inscreveu ainda, se inscreve, é rapidinho. Toda segunda-feira, há 4 anos, sem falhar, com exceção do dia que a gente foi hackeado, tem uma mensagem nova no canal, uma palavra de Deus para você. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. Primeiro Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Diz o seguinte: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor atender a minha aflição da tua serva, e de me lembrares, a tua serva não esquecerá. Se a tua serva ter um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida. Amém. Algumas coisas na vida a gente tem muita dificuldade. E talvez uma das principais é esperar. Nós temos um problema quando nos exigem paciência, quando nos exigem que a gente acalme o coração e espere. Essa mulher é uma mulher que já está esperando há muito tempo por um milagre. Mas eu confesso para você que essa mensagem, ela não nasceu enquanto eu li esse texto. Eu precisei desse texto para ter uma resposta para algo que de verdade me marcou durante os dias que passaram. Eu estava num evento da nossa turnê A Resposta. Eu sou muito curioso, muito curioso. E do nada eu olho para o auditório, um auditório com muita profundidade, e tinha uma faixa aberta. E a pessoa tinha aquela faixa, ela abria e fechava a faixa, e eu não conseguia ler a faixa. Só que eu preciso continuar a mensagem, eu não posso perder o foco. Mas dentro de mim eu falo: ai meu Deus do céu, eu preciso ver o que está escrito nessa faixa.
E o evento acabou e eu não consegui ver a faixa. Passou uns minutos, eu comecei a atender as pessoas, quando então apareceu a bendita mulher que junto com o marido dela seguravam uma faixa nas mãos. Quando eu vi eles, a primeira coisa que eu disse foi: pelo amor de Deus, me deixa ver o que está escrito na faixa. E eles abriram a faixa e na faixa estava escrito: ore pelo nosso milagre. Era simples. E eu perguntei para eles: qual é o milagre? E eles disseram: a gente quer ter um filho há muito tempo e a gente não consegue. É esse o milagre que a gente precisa. Eu tenho 3 filhos e eu sei o que é esse desejo. Obviamente, na hora eu comecei a orar por eles. Choramos juntos, oramos juntos, e eu tenho certeza, eu quero que eles vejam isso, eu tenho certeza no nome de Jesus que eles irão viver esse milagre. Mais 15 pessoas acreditaram aqui. Eu quero dizer de novo: eu tenho certeza que em nome de Jesus, você que está aí vendo vai viver esse milagre no nome de Jesus. E a segunda coisa que aconteceu foi essa semana, eu vendo um vídeo na internet de uma jovem, de uma mulher. O nome dela é Fabiola. Ela é famosa, Fabiola Mello. Eu gosto dela, do esposo dela, do Samuel. Mas ela desabafou num vídeo e culminou com aquilo que eu vi. E o desabafo dela foi: parece que Deus está me castigando, porque o meu milagre não chega. E é aqui que eu começo. O que acontece dentro de nós quando geramos uma expectativa para viver um milagre e aparentemente esse milagre não chega? O que acontece com a nossa alma, com as nossas emoções? Porque nós não somos perfeitos. A gente não pode dizer: olha, não, eu descanso completamente e... Não, isso é o nosso desejo. Mas não é sempre que a gente consegue. Eu não sei você, mas tem dia que eu acordo com muita fé, mas tem dia que eu não acredito em mim. Tem dia que eu acordo cheio de alegria, mas tem dia que eu acordo para baixo. Tem dia que eu acordo e eu quero mudar o mundo e eu quero fazer tudo, mas tem dias que parece que não clareiam. E basicamente essa é a nossa realidade. O problema é que as nossas percepções, quando se alteram, nos colocam em alguns equívocos. E esses equívocos podem fazer com que a nossa fé esmureça para sempre e a gente nunca viva o milagre. Porque ao invés da condição daquele que espera, nós nos tornamos aqueles que apenas reclamam, esbravejam e nunca verão absolutamente nada acontecer. Eu tinha 21 anos de idade. Eu fui pregar numa cidade em Santa Catarina chamada Fraiburgo, cidade, terra da maçã. Eu me lembro que eu estava muito no começo, bem poucas pessoas me conheciam e eu tinha uma missão, eu ia pregar. E eu cheguei na rodoviária e não tinha ninguém me esperando, ninguém. Eu fiquei desesperado, porque naquela época, não faz tanto tempo assim, mas naquela época não era tão fácil, não tinha internet, WhatsApp, a gente tinha que ligar. E naquela época ligar para mim também era um desafio. Ainda bem que tem o 9090. Tem ainda? Vocês nem lembram mais, fala a verdade. Mas olha, eu não conseguia contato com ninguém. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia ser achado no meio de tanta gente numa rodoviária? E na época eu era ousado. Eu tinha feito um site. Um site com agenda. E a agenda estava aberta por 10 anos. Quase não tinha muita coisa. Mas a capa do site eu me lembro da foto. Eu estou com a mão no peito, falando de verdade, com o microfone na mão.
E eu comecei a ficar com vontade de colocar a mão no peito e fazer que estava segurando o microfone para alguém me ver e dizer: você não é o pregador do site? Porque eu queria ser achado. Logo eu entendo que existe uma lógica nisso. Posição daqueles que esperam, posição de quem aguarda. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus derramou sobre eles uma promessa: voltem para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Veio. Eu preciso derramar até o final comigo. De mais 15. Se tiver mais 15, a gente incendeia o auditório e quem tiver em casa vai pular para trás. Não animou muito, mas tudo bem. Atos capítulo 2, quando começa, diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, estavam no lugar aonde Deus havia mandado. Por que eu estou construindo isso dentro de você? Porque a percepção que precisamos ter é que sim, nós não fomos esquecidos e que nós não estamos sendo castigados. Eu vou fazer do zero a partir de agora a história da dona Ana, para que você nunca mais esqueça que nenhuma oração que você fez Jesus esqueceu, para que você nunca mais possa pensar em algum momento que Jesus pode ter virado as costas para você e não está lidando com a tua dor ou está sentindo o que você está sentindo. Pelo contrário. Vamos para a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Tem uma mulher chamada Ana, que não tem filhos. Ela não pode gerar. E a Bíblia diz que inclusive o motivo de ela não gerar é o próprio Deus que fechou a madre dela. Ou seja, é uma vontade de Deus. E aí, estamos falando de um tempo bíblico onde o homem tinha duas mulheres. E aqui o homem é o Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina é uma bandida. Penina é cebosa. Eu quero que você entenda, se a Penina é aquela que dá indireta na rede social, no grupo da família. Entendeu? A Penina, todas as vezes que encontrava com Ana, humilhava ela, tirava sarro dela, porque ela não podia ter filhos. Então durante muito tempo Ana foi humilhada pelo fato de não receber o milagre, pelo fato de não poder ter o que todos tinham, ou todas as mulheres saudáveis tinham. Mas isso não era Deus fazendo, isso era Penina. Nós confundimos as coisas. A gente coloca a culpa em Deus aquilo que é exclusivamente do homem. A gente atribui a Deus aquilo que alguém nos faz e Deus não tem nada a ver. Essa é a maldade do próprio homem se manifestando. E aí a gente tem que aprender a dividir as coisas. E tem um problema nisso tudo, porque às vezes nós queremos um milagre, não porque queremos de verdade, mas porque queremos esfregar na cara daqueles que nos humilham. Temos um problema instalado. Algumas coisas que nós oramos muito não são para nós, são para os outros. Nossa, que difícil ouvir isso, né? Tem milagres que a gente chora, mas não é porque a gente precisa, porque a gente está querendo impressionar alguém. Tem milagres que a gente só quer, porque a gente quer mostrar que venceu, porque a gente quer mostrar que deu certo. Tem milagres que a gente ora que não tem nada a ver com a nossa necessidade, tem a ver com o nosso desejo, tem a ver com o ego. E aí, lindo, oh, que pena. Provavelmente não vai acontecer. Eu preciso ser claro com você, porque isso é a palavra. O que a Bíblia me dá é um panorama. Até Penina ter filho, Ana ter filho, ela era humilhada e tinha uma rixa com essa mulher. Pronto, é isso que a Bíblia me dá. A informação é: Ana queria ter filhos, queria, mas ela tem um problema com uma mulher que zomba dela. E ela tem um outro problema. Dentro de casa tem um homem chamado Eucana, que desmotiva ela de viver o milagre, que
que desencoraja ela de viver o milagre. Porque não sei se você entende, mas às vezes quando a gente não desiste do milagre, quem está do nosso lado desiste de nosso milagre. E nos faz acreditar que a gente está viajando e que aquilo não vai acontecer, e é para a gente colocar a bola para frente. Eu vou te falar uma coisa: quando alguém me apresenta um impossível, eu nunca tenho coragem de dizer que não vai acontecer. Eu só preciso dizer o seguinte: olha, em nome de Jesus, se Ele quiser, tudo pode acontecer. Agora a gente não, a gente vê o contrário. E Eucana fala para Ana: olha, querida, eu sou para você mais do que 10 filhos. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Talvez, às vezes menos de onde você espera. Quem deveria dividir com você os joelhos e as orações vão tentar fazer você levantar das suas orações, desanimar do teu milagre que não chega. Talvez essas pessoas são aquelas que, pelo contrário, deveriam colocar você para cima e dizer: vai acontecer no nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que isso é normal e que Deus não ouve orações contrárias. Você pode ficar tranquilo, Deus não ouve orações contrárias. Deus apenas ouve corações contritos e quebrantados que desejam de verdade viver o milagre. Alguém me disse esses dias: eu vou orar para não dar certo. Se Deus disse que vai dar certo, bebê, pode orar até o quanto você quiser. A Bíblia diz que Deus faz assim, ó. Irmão, quer ver uma parada? Tem homem que briga com a mulher e vai orar. A Bíblia diz que as nossas orações, quando não tem paz dentro de casa, são rejeitadas. Aí você pensa que Deus vai ouvir a sua oração amaldiçoando alguém? Fica quieto, irmãozinho, dá uma relaxada, segura, porque Deus não ouve esse tipo de oração, porque jamais responderia. A Ana está com um problema. Tem uma mulher que amaldiçoa ela, tem um marido que desencoraja, e tem um sentimento. O sentimento é: Deus me esqueceu. A oração dela é: lembra da tua serva. lembra de mim. Parece que eu vejo Jesus, e aqui o próprio Deus dizendo: linda, não tem como lembrar de alguém que eu nunca esqueci. Não tem como me lembrar de alguém que nunca me fugiu da memória, nunca se ausentou dos meus olhos, nunca ficou longe da minha vista. Mas ela prossegue orando dizendo: Deus, lembra-te de mim e me dá o filho que eu quero. E aí ela faz um propósito. Ela diz: se o Senhor me dá, eu te devolverei, e ele vai estar na tua presença todos os dias para sempre. Bem, agora eu começo a entender. Ana está dizendo: Deus, o que eu quero não é para mim, é para a glória do teu nome. Deus, o que eu quero é maior do que eu. Então, lindo, você precisa saber: Deus jamais esqueceu de você. Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, aonde você mora, e não existe nenhuma oração que você fez que Ele possa ter esquecido. E o que você chama de atraso, na verdade, é Deus trabalhando na hora certa. Porque talvez a hora certa para você é hoje, mas Deus sabe qual é a melhor hora. Então, ao invés de questionar a hora, ao invés de questionar quando,
comece a celebrar e agradecer, dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu sei que eu achei graça aos teus olhos, porque a oração de Ana termina com ela dando de cara com o sacerdote. E o sacerdote dizendo: você estava embriagada, você estava chorando, estava falando estranho. E aí a Ana diz: não, eu estava abrindo meu coração, eu estava falando para o Senhor a verdade. Queira eu que eu tenha achado graça aos olhos de Deus hoje. E a Bíblia diz que ela achou. Ela saiu dali, voltou para casa. O Eucana passou o cerol. Preciso ser sincero, ué. E a Bíblia diz que deu certo. Ana engravidou de um garotinho lindo, gordinho, bonitinho, 3,850 kg, 42 centímetros. E a Bíblia diz que Ana fez um negócio. Pegou o menininho e foi na casa de Penina. Bateu a porta. Falou: querida, não foi você que disse que eu não podia? Pois olha, é bem mais bonito do que os seus. Esse é o perfil de pessoas que jamais viverão um milagre da parte de Deus. Porque às vezes é isso que a gente pensa: o dia que acontecer eu vou mostrar. Não, lindo. O dia que acontecer, você vai agradecer a quem pode fazer. Você vai entregar nas mãos daquele que só Ele pode. Porque eu vou te falar um negócio: a nossa geração está implantando alguns sonhos para a gente viver que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou. Há algumas metas que não são, sabe, não são verdadeiras. E a gente está colocando tudo isso na presença de Deus, dizendo: resolva. E Deus está olhando para a gente dizendo: não, querido, tem coisas que se eu fazer, eu acabo contigo. Tem bênçãos que se eu te der, eu destruo você. É um problema, eu sei. Porque agora a gente já começa a pensar que: será que o milagre que eu preciso realmente eu preciso? Será que às vezes não estou orando de maneira equivocada? E será que às vezes eu quero tanto algo e não seja aquilo que eu preciso? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu já fiz muita oração que eu apresentei para o Senhor a minha vontade, e Deus disse não. E eu louvo a Jesus que Ele disse não, porque vi cenas semelhantes com pessoas que desrespeitaram o não e se autodestruíram. Eu tenho uma história recente agora de um milagre que eu queria e Deus disse não. Não vou fazer. E o pior, na verdade, Deus nem falou. Deus só ficou quieto. Só falou Mas Deus Mas E eu vou te contar um negócio. Não vou entrar no mérito, mas foi um dos maiores livramentos que Deus me deu nesse ano que passou. Desse ano agora, desses 365 dias para trás, se eu tivesse caído nessa cilada, eu estava no sal. Mas ainda bem que eu perguntei para o Senhor, e o Senhor fez Então, lindo, o milagre nem sempre é aquilo que a gente tanto deseja. E às vezes o milagre é muito maior do que a gente imagina. Então, para concluir, a Bíblia diz que Deus dá um garotinho para Ana, e Ana não vai para o templo novamente. Como assim, David? Sim, ela não vai. A Bíblia diz que ela espera o garotinho desmamar. É fantástico isso, né? Deus deixou ela curtir um tempinho com Samuca. O nome do menino é Samuel. E a Bíblia diz que ela falou para Eucana: Eucana, esse ano você vai e eu vou ficar até que ele desmame.
No próximo eu vou e entrego. E no próximo ano, o garotinho estava pronto para ir. Você consegue imaginar isso? Que quando nós recebemos algo do Senhor, aquilo nunca será nosso? Eu preciso que você entenda. Nada que Deus dê para o homem é do homem. Tudo que Deus dá para o homem é do seu reino. Eu vou melhorar. Deus me deu a possibilidade de falar para milhares de pessoas, certo? E esse dom não é meu. Esse dom é para a glória de Jesus. Esse dom é para nós. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É maior do que eu, é Ele. Então, enquanto eu ter a certeza de que a voz que me domina, que a mensagem que eu carrego é maior do que o mensageiro que sou, a mensagem continuará fluindo pelos microfones e pelas formas de comunicação, porque sempre a mensagem será mais poderosa do que o mensageiro. O milagre não era de Ana. E agora eu termino. O milagre, é verdade, era de Davi. Como assim? Oh, que doideira. Do nada. Na verdade, o milagre não era de Ana. O milagre era de Israel. Como assim? Eu vou dizer. Enquanto Ana orava por um filho, Israel orava por um sacerdote. Eu vou te refrescar a memória. Eli é o sacerdote, Ofni e Finéias são seus filhos, e a Bíblia diz que a casa de Eli está em declínio. E Israel chora por um sacerdote justo e cheio da presença de Deus. De um lado, uma nação clama: nos dê um sacerdote. De outro lado, uma mulher de joelhos diz: me dá um filho. Foi exatamente assim que aconteceu. Nasceu o filho de Ana, nasceu o sacerdote de Israel. Nasceu naquele dia o garotinho que viraria um sacerdote sem linhagem, mas que ungiria o próximo rei de Israel, o maior que o mundo conheceu, chamado Davi, cujo qual é da raiz de Jessé, cujo qual é da genealogia de Jesus. Como assim, David? Deus não deu um filho, Deus deu algo muito maior. Por isso, todas as vezes que escondemos o milagre, perdemos o milagre. Mas quando devolvemos a quem é de direito, como quando glorificamos quem nos deu e não nos esquecemos por nenhum momento que aquilo é dele, por ele, para ele, transformamos um milagre em uma semente. E uma semente que vai germinar e nunca mais vai parar de dar milagres. E eu concluo dizendo para você: a semente de Ana não ficou só com Samuel. Deus deu mais 5 filhos para ela. Eu tenho 3. Que confusão. E para Ana Deus deu 5. Que conta estranha. Ela devolveu 1, Deus deu 5. A matemática não fecha, é exatamente isso. Ela deu 1, Deus deu 5. Como assim, David? Você nunca vai poder dar mais para Deus do que Deus para você. Você não tem condição de pagar pelo milagre, porque o milagre sempre será maior. Não esqueça, Deus sempre vai além da nossa capacidade de pensar, imaginar e sonhar. E por isso que se chama milagre. Portanto, nunca mais não diga que Deus te esqueceu. Não diga que Deus está te castigando. Não diga que você foi abandonada, abandonado. Não diga isso. Porque isso é impossível.
Deus não abandona ninguém. Deus não esquece de ninguém. E como eu provo isso? Bom, é porque eu sou um milagre de alguém que Deus não esqueceu, de alguém que Deus não rejeitou. E de uma semente nascerão outros milagres. E enquanto a compreensão for essa, os milagres nunca irão parar. Fique com uma fala no teu espírito, todas as vezes que uma voz dentro de você dizer: Deus te abandonou, diga para você: Ele nunca vai me abandonar. Quando uma voz dentro de você dizer: Ele te esqueceu, diga dentro de você: essa batalha ela vai acontecer. Diga: Ele jamais me esquecerá. Porque se eu, que sou fraco, pecador, não esqueço dos meus filhos, quanto mais o Senhor esquecerá de mim. Lembre-se, Deus não te esqueceu. A dor da espera acaba. Um dia, e agora é profético que eu vou te falar. Um dia, todas as lágrimas, todas as noites sem dormir, todas as angústias, todas as dores causadas pela espera serão apagadas de uma só vez. Porque quando o milagre chega, tudo o que aconteceu antes não tem mais sentido. Porque existe uma vida antes do milagre e outra depois do milagre. Então se prepare para que tudo aquilo que você está passando agora, amanhã, se torne um testemunho para a glória de Jesus. Jesus, nós cremos nessa palavra. Nós cremos que a espera acaba e que o milagre é poderoso para nos fazer entender quão grande o Senhor é. E que não é porque somos melhores ou porque merecemos, não. O Senhor que é maravilhoso. Tudo que o Senhor fez é incomparável com a gente. É maior, Jesus, e somente o Senhor pode fazer. Então, príncipe da nossa vida, faz um milagre em nós, para a glória do teu nome. Faz um milagre, Senhor Jesus, por esta mãe que ora por um filho há tanto tempo. Faz um milagre, Senhor Jesus, por aquele que está no hospital agora, deitado, sem condição de sair. Faz um milagre para a glória do teu nome, Jesus. Jesus, restaura famílias para a glória do teu nome. Porque eu entendo que o milagre não é nosso, o milagre é para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.